Olá, irmãos, sejam bem-vindos à aula de número 5 do módulo 3 da nossa Escola de Líderes. Hoje ainda vamos estar tratando sobre o tema consolidação, que iniciamos na aula anterior. Esta aula trata ainda também dos capítulos 10 a 12 do livro O Cristão Contagiante, e você, para a próxima aula, deve estar lendo os capítulos de números 13 até o 15. Tá bom? Para que você vá acompanhando aí este módulo tanto através das aulas quanto através da leitura do livro. Se você ainda não pensou nas pessoas que você eventualmente vai estar consolidando, é importante que você faça isso, porque esta é a atividade prática deste módulo. Você orar por pessoas, escolher pessoas para que você esteja consolidando e posteriormente esteja abrindo a sua própria célula, tá bom? Então, que você esteja atento a isso, e como temos pedido, deixe aí o seu comentário, né, na aula, para que possamos verificar que você está conseguindo assistir. Ainda temos tido poucos comentários, então eu peço que todos os irmãos que assistiram deixem aí o comentário falando que você assistiu, para que possamos verificar como estamos alcançando os alunos da nossa Escola de Líderes, tá bom? Antes de iniciar o tema da aula de hoje, eu vou retomar aquilo que estudamos até aqui rapidamente. Nós começamos esse módulo falando sobre a grande comissão e sobre como devemos ser semelhantes a Jesus na missão de fazer discípulos. A segunda aula falamos sobre o tema indo, sobre evangelizar, na qual nós tratamos o tema o que é evangelho, o que é evangelizar e por que devemos evangelizar. Numa próxima aula, falamos ainda sobre o tema evangelizar. Nós falamos sobre estratégias, mecanismos de evangelização que foram abordados aqui de diversas formas. E na aula passada, nós iniciamos esse tema consolidando as pessoas que nós evangelizamos, na qual nós tratamos aqui da importância dessa questão de acompanhar o novo convertido. E hoje nós vamos dar seguimento a esse tema e encerrá-lo para que possamos partir na próxima aula a um novo tema. A primeira questão aqui que quero compartilhar com os irmãos é esta questão aqui, que seria para debate, mas devido à questão da aula online, será uma questão para reflexão. Quais são as barreiras de se iniciar conversas espirituais, né? Isso para alguns irmãos que estão começando agora, que estão tendo um primeiro contato com esse tipo de ensino, pode ser algo até desafiador. Para alguns não, mas vamos refletir sobre esse assunto. Sobre como às vezes conseguimos conversar com as pessoas sobre diversos tipos de assuntos, futebol, política, televisão, séries. São assuntos que nós chegamos e abordamos com as pessoas de maneira tranquila, fácil. Mas às vezes encontramos algum tipo de dificuldade em abordar assuntos quando se trata do tema espiritualidade, sobre vida espiritual. E é superar esse tipo de dificuldade que será a sua missão enquanto líder, enquanto consolidador. Você vai chegar para as pessoas, novos convertidos, e o assunto principal da sua conversa com ele, não é que você vai só falar sobre isso, mas a sua principal missão e o principal assunto que você terá com ele serão temas relativos à espiritualidade e à nova vida dele em Cristo. E você não pode, na hora H, travar, não pode ter dificuldade, sentir retraído, constrangido. É muito importante que você se prepare para dialogar com as pessoas sobre temas relativos à espiritualidade e à nova vida deles em Cristo. Então, que você busque isso aí nesse tempo, busque de Deus, ore, se você puder ler livros, assista vídeos que falam sobre isso, para que você se prepare. Estamos alertando você aqui, esta aula é um despertamento para você saber o que você vai fazer e também para que você se prepare em relação a esse assunto, Uma coisa que eu queria falar com os irmãos é sobre essa imagem aqui, que eu acho que é algo inspirador para cada um de nós que vamos consolidar pessoas. Esta aula vai nos levar a entender que devemos levar as pessoas a se batizar. E nessa foto aí eu estou participando
de um momento de batismo com um dos nossos adolescentes aqui, o Mateus. E esse é um momento muito importante, é um momento de vitória, de conquista, tanto para o consolidador quanto para o consolidado. Essa foto é emblemática porque acho que demonstra mesmo o que é para a pessoa, né? E é nesse momento aí que você, que vai estar ajudando os novos convertidos, deve fazer com que ele chegue, né? E você vai perceber como é gratificante, como é empolgante e realmente motivador você estar ali junto com a pessoa nesse momento de vitória, de confirmar publicamente a fé dele em Jesus. E na foto anterior aqui você vê que a Poliana, que é presidente do Instituto Herdar, está participando desse momento aí com a gente. E esse é o nosso objetivo, fazer com que cada líder de célula esteja participando do momento do batismo com as pessoas que você consolidar, né? É um paradigma novo, mas eu acho que é muito significativo e é muito importante para o líder de célula. Então, se você consolidar as pessoas, aquelas que Deus te der, temos buscado de Deus e vamos fazer com que cada líder participe do momento do batismo para que você se sinta cada vez mais motivado e perceba a importância do seu papel, não é verdade? Então, como forma, às vezes você é uma pessoa que tem dificuldade de conversar, de iniciar essas conversas espirituais, eu deixo essas imagens aqui como referência e como motivação para que você entenda que você precisa chegar lá e a vontade de Deus para você é essa, que você esteja junto conosco nesse processo de ajudar as pessoas a ter uma nova vida em Cristo, tá bom? Então, que fique aí para você como motivação. Nós temos usado esse quadro aí para nós, nas nossas aulas como referência de caminho, né, da pessoa nova convertida. Ele é evangelizado, consolidado e posteriormente será discipulado. E hoje nós vamos encerrar esse assunto que está aí na segunda coluna, certo? Retomando um pouco o tema timing aqui, né, que falamos na última aula. E você não deve deixar que a pessoa nova convertida fique muito tempo sem nenhum contato. O que ideal são 3 dias. Além desse prazo para contactar a pessoa, eu quero na aula de hoje falar sobre o timing, o tempo em que você vai gastar com isso. Que não é nem um dia, nem uma semana. É um prazo bem maior que esse, né? Então, é importante que você, que vai ser um consolidador, entenda que esse processo é um processo que não acontece de um dia para o outro. Nós não fazemos milagres nesse sentido de transformar a pessoa com um encontro, de dar todas as direções em um encontro. Não, isso é algo que nós fazemos ao longo de vários encontros, que é o que está nesse próximo slide aqui. Você faz um contato telefônico, que com certeza também não vai ser só um, e também não vai ser só um encontro, vão ser 1, 2, vários encontros, toda uma caminhada em que você vai fazer com que a pessoa esteja realmente preparada para seguir sozinha. Então, queria até refletir com você sobre o exemplo de Jesus, que para transformar pessoas comuns da sociedade de Israel, pescadores, um médico, um servidor público, entre outros, ele gastou 3 anos para tornar essas pessoas verdadeiros discípulos. Então, se Jesus gastou esse tempo, esse prazo, se o timing de Jesus nesse sentido foi de 3 anos, nós naturalmente não vamos conseguir consolidar pessoas com 1 ou 2 encontros. Serão necessários vários encontros, tá bom? Então, que você esteja também atento a isso, né? Que você vai acompanhar a pessoa por um prazo que será longo, mas é isso que vai assegurar pessoas, assegurar a permanência da pessoa, a estabilidade da pessoa na fé. E interessante pensarmos que se você abandonar a pessoa no meio do caminho, há a possibilidade de que ela se perca. E é exatamente isso que nós não queremos. Então, para que você já esteja refletindo sobre isso, saiba que serão necessários vários encontros em um prazo maior para que a pessoa seja realmente consolidada, né? Os propósitos da consolidação: conhecer a pessoa, como eu disse na última aula, descobrir as necessidades dela. Isso aqui é muito interessante porque, como eu disse na última aula, a pessoa vai ter necessidades emocionais, psicológicas, espirituais e talvez materiais. E é preciso que você esteja atento e procurando criar situações para que todas elas sejam resolvidas. É uma coisa
falar que talvez você não vai conseguir resolver todas as demandas da pessoa, né? E não se sinta impotente por isso. É importante que as que você conseguir resolver, ótimo. Mas se você, porventura, enquanto consolidador, não estiver conseguindo atender alguma demanda da pessoa, é exatamente nessa hora que você precisa de procurar ajuda. Ajuda do pastor, que te supervisiona, ou talvez até a ajuda de um psicólogo ou de um terapeuta. Isso é uma coisa fundamental, né? É ficar ali batucando com a pessoa e nenhuma solução trazer para ela também é algo que não vai ajudar no processo de consolidação. Então, as demandas que você conseguir atender, ótimo, resolva todas. Mas se porventura você não conseguir resolver algo, não fique ali empacado com a pessoa sem trazer solução. Procure ajuda, procure quem te supervisiona para que nós possamos orientar você e quem você estiver acompanhando. Na área material, né, às vezes a pessoa tem alguma necessidade de cunho material, você e as pessoas da sua célula conseguem por vocês mesmos resolver, e isso é o ideal. Mas se porventura for alguma demanda que não estiver ao alcance seu e da célula resolver, procure a igreja para que possamos atender a pessoa, procurar ajudá-la e que assim ela seja assistida em todas as situações em que ela precisa, certo? E uma coisa importante, integrar a pessoa. Não crie um relacionamento de exclusividade com a pessoa que você estiver discipulando. Às vezes, devido àquele contato próximo ali, a pessoa vai se apegar a gente naturalmente, mas que você não feche exclusividade com a pessoa. Porque uma hora você não vai estar lá, ou não vai estar aqui na igreja, e a pessoa vai ficar, tipo, boiando, sem ter contato com mais ninguém. A pessoa que você estiver consolidando, leve ela para a célula, convença ela a se integrar ao ambiente da célula, faça com que os outros irmãos a conheçam, se familiarizem com ela e que ela se familiarize com as pessoas, de modo que ela faça do ambiente da célula um ambiente de vários amigos. Há um entendimento que no ambiente nós permanecemos e frequentamos ambientes nos quais nós temos amigos. Então, para que a pessoa permaneça, né, ali na sua célula, faça com que ele se torne um ambiente de amigos dela, de convivência dela, e assim vai facilitar muito a permanência dela, tá bom? Então, que a pessoa que você estiver consolidando, que ela tenha você como ponto de referência, mas que ela se familiarize com todas as outras pessoas que frequentam a célula, e para que ela, né, sempre tenha um ponto de contato, sempre tenha alguém com quem conversar, sempre tenha alguém com quem está se relacionando, tanto na célula quanto aqui no ambiente da igreja, e isso vai ser muito importante para ela, tá bom? Então é isso aí, não feche exclusividade com quem você estiver discipulando, isso é muito importante. Uma outra questão aqui é a questão da logística dos encontros que você vai ter com a pessoa, né? A nossa escola aqui tem por objetivo promover nivelamento, então às vezes até algumas coisas mais básicas elas precisam de ser ditas, precisam de ser reafirmadas. A questão aqui de se cuidar da aparência, né? A pessoa, você deve estar conversando com as pessoas, você vai num primeiro momento telefonar e você depois vai marcar encontros com a pessoa, seja na igreja, na célula ou até na casa dela. E ir na casa dela também é importante. Então, quando chegar esse momento, a primeira coisa é não se coloque em condição de evite ao máximo toda e qualquer situação de constrangimento. E uma delas está relacionada à aparência. Obviamente você deve evitar roupas decotadas, curtas, coladas e qualquer situação, qualquer tipo de roupa que vá deixar você em condição de constrangimento. Zele por você e vá o mais à vontade possível, de uma forma que você fique bem tranquilo quando estiver conversando com a pessoa que você vai estar discipulando. Uma outra coisa que a gente precisa observar, né, é a questão da vigilância. Se você vai discipular uma mulher, que sejam irmãs que vão ali se encontrar com elas, ou no máximo um irmão acompanhado de uma irmã. Se é um homem, deve ser homem discipulando aquele irmão, ou no máximo um irmão, uma irmã acompanhada de um irmão. Então nunca devemos ir mulher e começar só com homem, mulher só com mulher. Esteja atento e vigilante nesse sentido aí. Se você porventura chegar numa casa que você for discipular alguém que seja pai, jovem, adolescente, nos contate e o filho dessa pessoa manifestar interesse, nos contate aqui na juventude e nós vamos designar um dos nossos coordenadores aqui para que acompanhe você e para que também esteja estabelecendo um contato
com esse jovem ou esse adolescente que porventura esteja lá na casa da pessoa que você vai discipular. Também, nesse sentido, nós da juventude nos colocamos à disposição de você que é aluno da escola. Entre no local com naturalidade. Você vai chegar em locais bons e talvez em locais não tão bons assim. Não foque no local, foque na pessoa. Talvez você pode até encontrar lá objetos de outras religiões. Não foque a sua atenção em nada disso. Foque a atenção na pessoa e em toda e qualquer situação reaja com naturalidade. Se alguma mudança tiver que ser implementada ali através da sua vida, Deus vai fazer com que isso aconteça de forma natural e sem que constranja a pessoa do consolidado. Fale, mas também escute. Aliás, escute mais do que fale. Esse é um tempo que o tempo da consolidação é um tempo de deixar o outro falar, se expor, se apresentar, e dizer dos seus dilemas e dizer da sua condição para que você consiga ajudá-lo em suas demandas. Uma questão que pode surgir é: pastor, a pessoa que eu consolido não gosta de falar, fala pouco. Esse é um desafio. Você deve, isso aumenta a necessidade da sua preparação. Você deve criar mecanismos, talvez até ouvir, aprender algo nesse sentido, de fazer as perguntas certas, de ter perguntas estratégicas, que faz com que a pessoa se abra. Então, esse é o seu desafio enquanto consolidador. Eu sei que você encontrar na sua caminhada pessoas que falam, que gostam de falar, e que às vezes você vai até ter que controlar ela nesse sentido. Mas algumas também, você encontrará também pessoas que falam pouco. E é para essas pessoas que você tem que se preparar mais, preparar perguntas, questões que podem fazer com que a pessoa se abra e dialogue com você. E para que a pessoa se abra, daqui a pouco a gente vai falar sobre ganhar confiança. Então você vai ver que há mecanismos e há possibilidade. Então escute mais do que fale, e quando você for falar, que seja uma palavra realmente de conserto, de conforto para aquela pessoa. E tome apenas o tempo combinado. Isso é muito importante também. Qual que é o tempo ideal? Eu acredito que meia hora, 40 minutos no encontro não deva ser mais do que isso, porque você, como eu disse aqui, não vai ser só um. Então você pode ficar tranquilo em fazer encontros menores, de forma a não atrapalhar a rotina da pessoa, fazer com que a pessoa você permaneça ali mais do que o devido dentro da casa da pessoa, porque às vezes pode até ser um ambiente em que só aquela pessoa é cristã, e você ficar ali além do devido pode, como eu falei aqui, trazer problemas para a pessoa ou causar algum constrangimento com a família da pessoa. Então que tanto o consolidado quanto as pessoas que moram na casa dela percebam que você é uma pessoa equilibrada, que planeja, está fazendo aquele encontro ali com planejamento e com entendimento e sabedoria, de uma forma a não ficar dentro da casa da pessoa além disso aqui. O ideal é isso, 30, 40 minutos, não mais do que isso. Se a pessoa quiser falar mais além disso, ou você vê que está durando além disso, marque um novo encontro, e isso vai ser até bom para que vocês estejam estreitando ainda mais os seus laços, tá bom? Então, esses são temas que eu tratei aqui, temas mais gerais, mas são importantes serem ditos. E agora eu vou passar a tratar temas realmente da aula de hoje, e que são coisas específicas para nós aqui. Aluno da Escola de Líderes, entenda que você a questão da consolidação é uma questão de batalha espiritual. Não esteja muito atento a isso. Nós estamos mexendo com a espiritualidade das pessoas e estamos tirando a pessoa do reino das trevas para o reino da luz, Isso talvez não fique tão claro assim para ela, para o consolidado, mas isso deve ser muito claro para você que é o consolidador. De forma que você enfrentará resistência no mundo espiritual para que você consiga transportar essa pessoa para Jesus Cristo, Então, o adversário que temos, Satanás, ele não quer que a gente consiga converter ninguém. E ele vai usar todas as estratégias possíveis para que nós realmente falhemos nessa missão. Então, você
que vai estar nessa missão deve estar consciente disso, que enquanto você está ali, não é só caminhar, não é só ligar para a pessoa, não é só ir lá, e que não vai haver oposição ou resistência nenhuma a isso. Pelo contrário, pode haver resistências de várias ordens e você que vai estar nesse processo tem que estar preparado para isso. Então, a primeira coisa que você deve fazer é orar por você mesmo, orar para que você esteja preparado, para que Deus esteja te guardando, para que você seja usado ali como instrumento de fortalecimento e talvez até de libertação para a vida dessas pessoas que você vai estar ajudando. E para que quando você estiver ali, para que toda influência maligna seja quebrada daquele ambiente. Você pode se enxergar em ambientes que estarão sob a influência de demônios e a própria pessoa às vezes pode estar nessa condição. A gente precisa saber disso e para que a gente não seja surpreendido, né, ou fique sem saber o que fazer, a gente deve estar sim preparado, tanto para saber o que fazer quanto previamente preparado, né? Então, e se uma coisa importante, se vamos falar e se vamos inspirar pessoas a ter uma vida espiritual, a nossa precisa estar sadia. Como está agora, é sempre importante que você seja confrontado nesse sentido. Eu também sempre devo ser confrontado nesse sentido. Como vai a minha oração, como vai a minha leitura bíblica, o meu devocional, a minha consagração, e se está ruim, se a minha vida espiritual é ruim, é pífia, dificilmente eu vou conseguir inspirar alguém a ter uma vida espiritual saudável. Então, busque fortalecimento espiritual para que você possa fortalecer a outros. Ore por você e ore pela pessoa do consolidado. É importante que você, a oração, né? A jejum e oração é o que Jesus nos alertou, que é o que quebra, o que tira a força, o que faz com que castas de demônios sejam derrotadas. Então, algumas pessoas estarão nessa condição e é preciso que você esteja nesse nível de consagração para que essas influências malignas sejam quebradas e deixem de influenciar a pessoa que você está consolidando. Ministre, uma coisa importante, ministre a palavra de Deus na vida das pessoas, quando você estiver consolidando com elas, conversando com elas e consolidando a vida delas. O mais importante é declarar a palavra, é a palavra que traz vida, é a palavra que gera fé no coração das pessoas. Você pode falar de outras coisas, mas o centro da sua conversa com o consolidado deve ser a palavra de Deus. Se você deixar que com o seu tempo de conversa com ele ali se gaste todo falando de coisas nada relacionadas à palavra, isso vai fazer com que a pessoa comece a vida dela, a vida espiritual dela em Cristo já enfraquecida. A palavra é que é o alimento. Então, esteja preparado para, na maioria do tempo que você tiver com esse consolidado, para que você esteja ministrando nele a palavra de Deus. Interessante que você pode sim estudar para falar com a pessoa e chegar lá no encontro com a Bíblia, com textos marcados que você vai usar para ministrar na vida dela. A gente às vezes pensa que a gente tem que ser uma máquina de decorar versículos, quando isso não é uma verdade. Você pode sim ter os versículos que você já sabe de cor, isso não é problema, mas você não precisa chegar ali com todos decorados. Marque na sua Bíblia, e é até interessante quando você estiver consolidando as pessoas, que as pessoas vejam que você sabe manusear a Bíblia, que você abre a palavra ali para se encontrar com ela, e que aquele é um encontro para esse propósito, de comunhão, oração e ministração da palavra de Deus na vida dela. Então, use o que você vai conversar com a pessoa sobre a palavra, e o que você vai ministrar sobre a vida dela, a palavra de Deus. E consolidação também é um processo de libertação. A pessoa vai vir cheia de vícios, às vezes de coisas das quais ela deve ser liberta. E é claro que esses primeiros encontros, esse processo iniciado na consolidação, é sim um processo pelo qual Deus já pode ali naqueles primeiros dias libertar a pessoa de várias coisas, né? Imagina uma pessoa que fala mentiras, fala palavrão, tem diálogos grosseiros com as pessoas da sua família, e ela sendo liberta de todas essas coisas. Talvez não vai ser de um dia para o outro, mas convivendo com você, participando da sua vida e participando da sua amizade, ela vai perceber que tudo aquilo deve ser retirado da vida dela, e eu creio que Deus pode usar você como um instrumento para que a pessoa seja, já nesses primeiros encontros
de fé ser liberta de várias coisas das quais não devem mais existir na vida, dessa nova vida dela em Cristo. Então, que Deus use você nesse sentido, que você esteja atento a isso e que você realmente ganhe essas batalhas espirituais, né? Não seja engolido por isso, esteja preparado e Deus vai usar você e você vencerá, certo? A consolidação é uma questão de confiança, como já falamos um pouco, você deve ganhar a pessoa para você. Perceba que a pessoa, desde que a pessoa perceba que você está interessado nela e nada mais do que na vida dela. Às vezes vemos um evangelho por aí que parece que está interessado mais nas coisas das pessoas do que na própria pessoa. Esse não deve ser o seu foco. O seu foco deve ser a pessoa. Que ela entenda isso e que todos que estão vendo ou participando daquilo ali com a pessoa percebam que você não tem nenhum outro foco que não seja a vida da pessoa. Uma coisa interessante para que como ganhar a confiança das pessoas. Uma é estando presente, outra é sendo acessível. Sempre permita que a pessoa encontre você, ache você, seja através do sistema de mensagens ou num contato telefônico, ou que você esteja acessível para levá-la para a célula, para dar uma carona, para trazê-la aqui para a igreja, que a pessoa sempre possa encontrar você nesse sentido. Uma coisa importante é, não prometa coisas que você não pode fazer. Isso é fundamental na relação entre consolidado e consolidado. Às vezes, no afã de ajudar a pessoa, a gente promete mais do que a gente pode oferecer. Então, não faça isso. Só oferte à pessoa aquilo que você efetivamente pode conceder a ela. Se você pode dar uma carona para ela, oferte isso. Agora, se você não pode, não ofereça. Porque se você oferece, eu vou dar uma carona, e na hora H você chega e fala, não vai dar mais. Já começam a haver quebras de confiança. Se você prometeu, se você sabe que consegue ajudar no sentido, prometa isso. Mas se você não tem condição de ajudar, não prometa. Nada é mais danoso para uma relação de consolidação do que essas quebras de confiança. Não minta, não tente ser uma pessoa que você não é, mostre quem você efetivamente é. E por isso que é importante até às vezes a gente deixar que os nossos erros transpareçam, para que a pessoa perceba que a gente é de carne e osso e para que tudo isso contribui para que a pessoa confie em você, né? Se a pessoa contou algo para você, compartilhou algo com você, obviamente você não vai contar o problema da pessoa para quem não é direito. Se for uma coisa muito íntima, não conte para ninguém, né? Agora, se for algo sério, avisa, porque se você for compartilhar, for alguma coisa que necessita ser compartilhada com alguém, avise a pessoa que você vai compartilhar o problema dela com alguém responsável e que também terá o intuito de ajudá-la, mas que nunca você deixe isso escapar, né? Contar para outras pessoas da célula algo que a pessoa confidencializou a você. Então tenha muita sabedoria nesse sentido. A relação não pode ter quebras de confiança. E como eu falei aqui, se você marcou com a pessoa um horário, né, até nisso a gente deve vigiar. Se você marcou com a pessoa de passar na casa dela 15 minutos antes da célula, não atrase. Não chegue depois. Se você marcou, a célula é 8 horas, você marcou de chegar lá 15 para as 8, não vai chegar lá 8h15, porque aí a pessoa vai saber que ela já perdeu a célula, vai chegar lá meia hora atrasada, e isso é muito ruim. Prometo te trazer ela no culto, se organize para que ela chegue aqui no culto no horário, possa escolher no local adequado. Então, isso tudo faz com que a pessoa sinta-se confiante nessa relação com você. Demonstre a outra coisa, demonstre amor e não julgamento. Você vai chegar e vai ver a pessoa cheia de coisas, às vezes com várias coisas erradas que ela precisa de mudar. A primeira coisa que você tem que fazer é demonstrar amor por essa pessoa, para que então você possa começar a imprimir correções que se fizerem necessárias na vida dela. Mas nunca, então, foque primeiro em amar e depois em corrigir. Mas, no entanto, seja sempre sincero. Se a pessoa te der abertura, se a pessoa perguntar alguma coisa para você sobre algo que está na vida dela, seja sincero. A pior coisa que tem são pessoas hipócritas, né? Quando a pessoa sabe que ela está errada em alguma coisa, ela já sabe, né? Não fique atento a isso. A pessoa, quando ela está chegando num ambiente que ela sabe que ela vai ter que melhorar, ela já sabe dos seus erros. E ela vai dispor isso para você, querendo que você
aponte soluções para ela. Se você vira para não, tá bom, a pessoa vai saber que você não está sendo verdadeiro. E a pior coisa que tem é hipocrisia numa relação de consolidação. Então, seja sempre sincero. A pessoa te deu abertura, permitir que você te dê alguma opinião sobre algo da vida, ou da casa, ou da família dela, seja sempre sincero e bíblico, né? Prime as suas opiniões pela palavra de Deus. Você vai ver como que isso vai fazer com que a pessoa tenha a sua confiança, e uma vez tendo a sua confiança, tudo vai ficar mais fácil, né? Você vai perceber que você vai ter entradas na vida da pessoa que você nunca imaginou ter, e é aí que Deus vai usar a sua vida, tá bom? Então, consolidação é uma relação de confiança. Aceite seu parâmetro. Não fuja disso. Talvez eu já tenha até falado um pouco sobre isso, mas é importante demais reafirmar isso aqui. Você é o parâmetro da pessoa. E eu quero começar aqui pelo ponto 3. Então, não atrapalhe a caminhada da pessoa. Essa é uma coisa que a gente tem que lidar constantemente com ela. E eu lido com isso, e isso é uma preocupação sempre em mim. Então, eu compartilho com você nessa aula aqui. Nosso primeiro passo é não atrapalhar a pessoa. É não ser para ela um instrumento de tropeço. Então, vigie e procure ter ações no sentido sempre de ajudar. Se você não atrapalhar a pessoa, né, com erros, com falhas, com mentiras, apontando erros da igreja, fazendo coisas que você não deve fazer, isso já é uma grande ajuda para a igreja. Mas obviamente que a gente não vai parar por aí. Mas uma vez que você é o parâmetro da pessoa, de cristão e até de Cristo e de igreja, a pessoa vai mirar a igreja, vai ter o parâmetro dela por você. Se você chega enquanto consolidador e diz para as pessoas daquilo que a igreja tem de pior, ela obviamente vai enxergar a igreja por esse prisma. Se você ainda tem questões mal resolvidas com pessoas e tal, e é isso que você expõe, esse é o prisma que a pessoa vai ter, do evangelho, da célula, né? Então, você está com algum problema com a pessoa na célula? Não é disso que você tem que conversar com quem você está consolidando. Primeira coisa é você ir lá e resolver. Segunda coisa, nunca tratar desse tipo de coisa com a pessoa que está chegando. Vamos voltar aqui a metáfora do bebê. Imagina se eu começar a contar de alguma discussão minha com minha esposa ou com meu filho de 4 anos. Talvez o estrago que isso vai causar na vida da criança. Isso não é assunto para ele, isso é assunto para mim, para minha esposa. Então, se você... Então, não atrapalhe. A primeira coisa é não atrapalhar a vida do novo convertido. A segunda coisa é ensinar com exemplo, que é o que está no primeiro ponto aí, né? Seja uma pessoa exemplar. Por isso que consolidar pessoas é tão fantástico assim para a gente que está vivenciando o processo. Isso nos leva a um processo de melhora muito constante, de aprimoramento, de se tornar um cristão melhor. Muitas pessoas deixaram de ser um cristão melhor por isso, porque não tinham responsabilidade nenhuma. Você que terá responsabilidade, você experimentará na sua vida, como eu tenho profetizado aqui, o seu melhor momento enquanto cristão, porque você vai ser forçado a melhorar, forçado a ter atitudes realmente dignas de serem copiadas, e isso vai ser bom para quem você acompanhar, mas vai ser melhor ainda para você, porque eu creio que é isso que Deus tem para a sua vida, certo? Como eu disse aqui, não tenha medo de demonstrar suas falhas, suas dificuldades, né? E mostre que você está procurando melhorar. E por fim aqui, seja uma pessoa inspiradora. É isso que eu tenho buscado para mim. Interessante de eu contar o meu exemplo aqui. Eu lidero jovens e adolescentes. Eu te digo que se eu não servir Jesus com a máxima intensidade possível, esses meninos olham para mim e eles procuram outra coisa para fazer. Por isso que quando eu estou liderando, quando eu estou em contato com eles, eu procuro dar o meu melhor, mostrar que eu estou vivendo ali a coisa mais importante da minha vida e deixar que eles percebam que Jesus não é uma partezinha da minha vida, mas que Jesus é tudo na minha vida, e que eu tenho convicção de que se eu estou fazendo alguma coisa que me dá prazer, satisfação, e que é uma causa com a qual vale a pena dar toda a minha vida, é a causa de Cristo. Quando você estiver consolidando as pessoas, que isso seja também algo perceptível na sua vida. E quando você estiver, né, junto das pessoas ali, que elas vejam que você está vivendo assim aquilo que te dá mais satisfação, mais prazer. E isso é
inspirador. As pessoas precisam perceber que a causa a qual nós estamos defendendo e vivendo e ensinando para elas é uma causa pela qual vale a pena dar a vida delas. Eu vivo isso todos os dias e eu glorifico a Deus porque eu tenho conseguido inspirar alguns e eu peço a Deus para que você também possa inspirar a muitos, não só alguns, mas possa inspirar a muitos através da maneira como você serve a Jesus Cristo. Então, você não deve fugir disso e, pelo contrário, você deve ter uma vida cristã inspiradora, na qual as pessoas olhem para você e se interessem e desejem servir a Jesus como você tem servido, tá bom? E por fim, consolidar é enviar as pessoas. Irmãos, isso aqui é muito importante. Não acho que a pessoa vai ficar ali sob o seu cuidado para sempre, não. Ela está passando pelo seu cuidado para ser uma pessoa que vai cuidar de outros. Então, nunca deixe de ministrar isso para a vida das pessoas. A primeira coisa é direcioná-la ao batismo, né? Sempre incentive, sempre motive. Talvez a pessoa não vai dizer que quer fazer isso, né, assim por si própria, mas é você que deve apontar o caminho para ela. O caminho natural do novo convertido é o batismo. Então, nunca deixe de ministrar isso na vida da pessoa, apontar esse caminho para ela. Eu também sou responsável por essa área na igreja. Para as pessoas que estiverem lá na sua célula novos convertidas, traga elas até mim, apresente elas para mim. Aqui eu estou sempre acessível aqui na igreja e a gente vai orientar ela em como ela deve participar do curso pré-batismo, ou comigo ou com algum dos outros professores que temos aqui na igreja, e ela vai ser encaminhada, orientada e em breve vai estar participando do batismo, tá bom? Então, que você faça sempre, se você não disser isso para a pessoa, se você não apontar esse caminho para ela, ela talvez não vai descobrir por si própria, mas se você estiver sempre direcionando, indicando, ela vai saber que aquilo é o que ela deve fazer, tá bom? Então o primeiro passo é o que fazer com o novo convertido em consolidação? Sempre apontá-lo para o caminho do curso pré-batismo e do batismo, para que ela confirme a fé dela em Jesus publicamente e diante de toda a igreja e seja integrada então também ao ambiente da igreja. Incentive sempre a pessoa a se tornar um líder, né? Seja um líder inspirador e sempre diga dessa possibilidade para as pessoas, né? Se você conversar com uma criança, a primeira coisa que ela quer ser na vida é aquilo que o pai dela é também, né? Interessante, meus meninos nem sabem o que é ser um pastor, mas eu glorifico a Deus porque esse vira e mexe fala lá, eu quero ser pastor também. Que bênção! Talvez por quê? Porque quem as direciona é isso, e tudo que elas querem é ser o que eu sou também no primeiro momento. Então, diga isso para as pessoas que você lidera, que elas vão poder ser líderes e quem sabe você vai despertá-la o quanto antes para isso. Agora, se você nunca disser isso, se você ficar limitando a pessoa, não, peraí, você ainda tem que aprender muita coisa, você vai ter que andar muito, isso é desanimador. Então, sempre aponte o caminho da liderança. Talvez você não vivenciou isso, mas as pessoas que Deus trouxer para você, faça isso por elas, direcione elas aquilo que é o propósito maior de tudo que estamos ensinando aqui, que a pessoa se torne um líder, também um consolidador, uma pessoa que vai gerar frutos por si própria. Dê sempre oportunidade para os novos convertidos na sua célula, não fique embarreirando a pessoa, né? Tipo, você está no estágio probatório, fica aí sem fazer nada. Não é essa a sua atitude. Você não podia que a pessoa aprender a orar, deixe ela orar. Se ela já sabe, se ela quer ler um texto bíblico para iniciar a célula, coloque ela para fazer isso. Se ela quer participar do lanche, dando lanche um dia, coloque ela lá na escala do lanche, desde que ela participe de tudo que for possível ela participar, de modo que ela entenda de que ela já é parte, de que ela não vai fazer parte, não, ela já é parte. Então, não embarrere a pessoa em absolutamente nada. Tudo que você perceber que ela tem condição de ir fazendo, deixe que ela vá fazendo. Eu digo até mesmo, se um dia a pessoa quiser dar a lição da célula e você vê que ela tem condição de fazer isso, sem falar coisas que vão trazer problema para os outros irmãos, deixe que ela faça isso. A pessoa tem que, se ela está capacitada, habilitada, ela pode sim, não tem problema nenhum. Quanto antes a pessoa perceber que ela pode fazer tudo o que está acontecendo ali, mais breve então ela vai se tornar um líder. Então sempre dê
oportunidade. Desde que a pessoa participe, às vezes ela toca um instrumento, ela já aprendeu alguma música cristã, desde que ela toque, desde que ela cante, insira a pessoa o máximo que você puder. Você vai ver como que isso vai fazer bem para a vida de quem você estiver consolidando. E por fim, ministre palavras de vida. Um outro exemplo que eu dou para você aqui, que para mim foi bem marcante. Outro dia eu estava conversando com uma das meninas que são líderes de célula comigo aqui, e nós descobrimos que uma pessoa da célula dela não estava sendo alcançada aqui nas células online. E eu falei para ela, cara, você precisa de ir lá. Você precisa de ir lá conversar com ela, se possível traga ela para dentro da sua casa e faça com que ela participe da célula lá. Ela foi, fez isso, ajudou essa moça, essa outra moça que ela lidera, e conseguiu trazer ela para ela. Eu falei, cara, agora você agiu como a pastora, você foi a pastora dessa menina. Ela falou assim, eu? Falei, é você mesmo, você foi a pastora. Não fui eu, foi você que foi a pastora dela. E isso é grandioso. E é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos ministrar palavras de vida na vida das outras pessoas. Se essa menina vai ser uma pastora consagrada um dia, eu não sei. Mas eu sei que eu ministrei uma palavra de vida sobre a vida dela e que gerou vida nela. Tenho certeza que a liderança dela vai ser muito melhor depois disso, porque ela sabe que eu, que a lidero, considero ela dessa forma, como uma pastora. Então, ela vai se comportar dessa forma. Então, do mesmo jeito que o mundo que a gente vive é um mundo de palavras de morte, na nossa boca existem palavras de vida, deve sempre existir palavras de vida. Imagina você que está ali recebendo pessoas que estão começando a vida delas em Jesus. Você tem que ter essas palavras de vida e de direção para quem você estiver consolidando, tá bom? Então, que Deus use você nesse sentido, nessa perspectiva, e que você consiga levar muitos a chegarem ao batismo e a se tornarem posteriormente líderes, certo? Que Deus abençoe você. Como eu disse, que deixe o seu comentário, deixe o seu like aí, e vamos juntos aí na nossa escola de líderes virtual, tá bom? Um grande abraço para você e até a nossa próxima aula. Tchau!